Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui unidos em pensamento, pertinho do coração. Para aqueles que já me acompanham, nossas boas-vindas. Ou que estão aqui pela primeira vez, sou a Margarete, trabalhadora da casa. Sintam-se acolhidos nesta reunião mediúnica, que ocorre toda quinta-feira. Obrigado a esse cadinho de amor que a Cetrel e a Jesus pela oportunidade da realização desta tão importante tarefa. Se você se sentir à vontade, por favor, providencie um recipiente com água para ser fluidificada pelos nossos benfeitores. E se toma algum remédio, principalmente se for homeopático, coloque-o também. Assim serão derramados sobre o que você separou os fluidos de luz, de paz e de equilíbrio para a sua melhora física e espiritual. Se achar conveniente, faça toda quinta-feira o seu evangelho no lar, agora, nesse momento. Ou então, faça no momento em que você assiste a essa live, tá bom? O que realizamos aqui é bem similar a um evangelho no lar, ok? Se discipline para isso. Enquanto você se organiza, vamos aos primeiros recados. Bom, devo avisar que a nossa casa continua com os estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, toda terça-feira, bem como no livro O Consolador, que é aos sábados, e alguns dias da semana em horários diferenciados, analisando a apostila de estudo da educação e prática mediúnica. Inclusive, nós temos parcerias com Miami e lá é aos domingos, os primeiros e terceiros domingos do mês. Então, em dias específicos em tempo hábil, nosso presidente disponibiliza o link para as atividades online. Basta que você mande um recadinho que quer participar para esse número aqui e nós colocamos você para receber, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, nas quarta-feiras temos palestras presenciais às 20 horas, seguidas de passes. Todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário que estamos aqui, lá no CETRELV, ocorre, presencialmente o Evangelho Terapia com outros médiuns voluntários e junto com o nosso amado e querido Senhor Noyama. Se você não conhece, devia conhecer. Um doce de pessoa. Aos sábados, ao atendimento fraterno, a partir das 14 horas, para diversas atividades, em salas específicas, por exemplo, como cromoterapia, cromo e imersão, Passem pela recepção, retirem a senha para ser orientado e ver como agir a respeito. E todos os sábados temos também às 15 horas uma palestra pública, onde vários palestrantes da casa e de fora do centro comparece e nos honram com suas presenças, passando sempre uma palavra segundo o Evangelho. A nossa lanchonete continua aberta, onde toda a renda é revertida para o grupo da mentora Alta de Souza, da montagem de enxovais de bebê. Inclusive, em alguns dias específicos, nós já retornamos para aula de crochê, tricô e tear, tá bom? E terminando os avisos, mas agradecendo em nome de toda a diretoria, as pessoas que lá comparecem, que nos deixam tampinhas, lacres, cupons fiscais, sem o CPF, claro, cestas básicas, alimentos não perecíveis, Nós ajudamos o grupo Alvorada Nova, Grupo Assistencial Alvorada Nova, o GAAN, e nós ajudamos também na campanha do leite e da bolacha para a Árvore da Esperança Brasil. E agora ainda temos também um Pix, que você pode colaborar para realizar um sonho antigo, que é na melhora do nosso espaço físico. São vários dias da semana, são vários horários diferentes, são várias oportunidades para você adquirir conhecimento e ajudar a casa, tá bom? Se envolva em alguma tarefa conosco, tá bom? Os recadinhos estão todos dados, Agradecemos aos gestos de amor e de carinho e bondade das pessoas.
Agora vamos nos sentar bem confortavelmente possível, o máximo que você puder, onde você estiver. Relaxe os braços, relaxem as pernas e vamos dar início ao trabalho da reunião mediúnica de hoje, tá bem? Então vamos lá. Pense em Jesus. Feche os olhos, ouça os seus corações. Inspirem profundamente umas 3 vezes. Inspire e solta. Expire gratidão, gratidão pela oportunidade. E damos início aos trabalhos da reunião mediúnica de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então nos ligando ao plano maior, unindo nossas almas e pensamentos, sentindo a presença de Jesus. Pedimos sua conexão conosco. Nosso irmão, nosso companheiro que é Jesus, de todas as horas. E rogamos a teu coração um generoso abraço, cheio de amor, luz e paz. Que a espiritualidade atue sobre todos nós e que este amor alcance principalmente quem está precisando de alguma intervenção em sua vida. Se algo lhe aflige, pense nisso. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono da cúpula espiritual da nossa casa Cetrelve, que com a sua legião de companheiros, e ao saudoso irmão Melo, que este mês completa 7 anos de seu desencarne, que continua sendo nosso orientador espiritual eterno. Virou uma estrela de quinta grandeza, mas continua muito ligado a nós. Que eles, o Dr. Bezerra e o Dr. Melo, almas caridosas que cumpriram suas missões, nos envolvam. Assim e através de nós, que esse envolvimento seja extensivo aos nossos amigos, aos parentes que moram ou não moram conosco ou que estão em nossos corações, seja encarnado ou desencarnado. Espero que essa sensação acalente nossas almas, atuando em nossas células, sistema e organismo, nos fortalecendo cada vez mais. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à nossa tarefa de hoje. Que o propósito da divulgação do Evangelho nos inspire na condução das palavras e da leitura de hoje. Então, nós vamos abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, caridade com os criminosos. Bom, primeiro eu devo dizer, que caridade, expressando a presença de Deus, como diria Emmanuel, e no caso, para ser criminoso, basta violar a lei, Não estou aqui falando assim, em matar, roubar, furtar, violentar, se drogar. Não estou falando desse tipo de criminoso. Eu estou falando também de pessoas que violam a lei, tá certo? Quem é que deu essa instrução? Porque é o capítulo 11, o item 14, está na parte das instruções dos espíritos, tá? E essa instrução veio de Elizabeth de França, em Havre, 1862, olha só. Quem será que era Elizabeth de França, Era irmã do Luís XVI. Ele foi rei da França, marido da rainha Maria Antonieta. Ele foi
imposto pela Revolução Francesa, em 1789, possivelmente. E como ela, só porque era irmã dele, foi condenada junto com ele. Acredite se vocês quiserem. Foi naquela época que Napoleão, né, tomou o poder. Muito triste essa história toda, né? Eu fico pensando assim, né? Quem já ouviu aquela história assim? Vamos embora para Passárgada, né? Que lá sou amigo do rei. Aqui nessa história não deu certo. Além de ela ser amiga do rei, ela era irmã do rei. Aí o Napoleão fez o quê? O poema é de Manuel Bandeira, mas ser amigo do rei muitas vezes, né? Deus me livre e guarde Jesus, né? Você vê, a Elizabeth de França foi uma criança que sofreu muito. Ela foi uma órfã aos 3 aninhos, cresceu junto com o irmãozinho. O irmão se casou com a rainha Maria Antonieta, ela cuidou dos sobrinhos. Ela não achou que ela seria afetada. O irmão dela que era o rei, ela não, ela era sua irmã. Imaginou se essa moda pega, né? Ela não fugiu. Quem fugiu naquela época do local, do Napoleão, sobreviveu e a vida continuou. Mas ela, tadinha, não fugiu e sofreu muito. E aí vem com uma mensagem, tantos anos depois, 1862. Mais de 70 anos que ela já tinha sido, ela veio com uma instrução dos espíritos para Allan Kardec, né? Então vamos ver o que o texto Caridade com os Criminosos, item 14 do capítulo 11, vem nos dizer, vem nos colocar. Vamos ver qual é a mensagem de hoje para todos nós, tá bom? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Deixa eu abaixar só um pouquinho a música para vocês me ouvirem bem. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus. Olha só, tadinha, ela que passou pela guilhotina, que fizeram um crime terrível, vem trazer uma mensagem para nós termos caridade. Que coisa fantástica, né? Para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Qualquer pessoa, seja o que for que você fazer, você se arrepende, olha só, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Mas não pode se arrepender da boca para fora, né? Deus vê o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos pensando. O perdão e a misericórdia como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpado que aqueles os quais recusais o perdão e a comiseração. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que somos mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles em qual nós acusamos. Porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Quer dizer, nós temos conhecimento, a quem muito se é dado, muito é pedido. Então, nós temos conhecimento de coisas que podemos e não fazemos. E essas pessoas, muitas vezes, tadinho, não foram educadas. É isso que ele está querendo dizer. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Você imagina na época da escravidão, que era normal ter escravos, bater, machucar, judiar, não pagar pelo trabalho exercido? Imagina perante os olhos de pureza de Deus se ele aceitaria uma coisa dessa. Mas perante a lei dos homens havia uma lei. Enquanto não teve a lei áurea que libertou todos eles, era comum. Imagina que horror, né? Graças a Deus nós estamos numa escala de evolução. Lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos fala, né? Hoje nós jamais admitiríamos uma coisa dessa, né?
A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de nós, de vós, de nós, né? Porque Elizabeth de França está falando para nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esse sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmola e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Bom, palavras de amor, de consolação, né? Puxa vida, né? Quantas vezes é só isso que a pessoa quer, falar, ter um ombro, né? Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas morada dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não faceis diferenças entre vós, os infelizes. Não somos diferentes nem superiores a ninguém, né? Talvez demos um pouquinho mais de sorte, talvez estamos numa fase, né, na nossa vida melhor, né? Tá? Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Vocês sabem o que é isso, né? A fase, o momento que nós estamos passando na vida. O mundo está passando de prova e expiação para regeneração, né? Então, os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Devei a esses de que vos falo socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Gente, o texto continua, mas eu vou por aqui, porque eu estou vendo a hora, tá? E nós temos que fazer os comentários sobre o texto lindo. Mas vale a pena você abrir o capítulo 11 em casa e ler o texto inteiro de Elizabeth de França, Caridade com os Criminosos, né? Bom, como sempre, né? Cai sempre uma mensagem muito interessante, né? Quem será que algum dia não pensou esse respeito, né? Sobre os criminosos? Será que eu devo ter caridade com o criminoso? Ah, você vai falar assim para mim, Meg, você faz isso porque você não teve nenhum caso assim na sua família? Graças a Deus eu não tive mesmo, mas eu tive pessoas próximas que passaram por situações horrorosas, né? Outro dia eu estava até lendo uma mensagem do Emmanuel intitulada Luz e Vida. E ele falava assim, que a caridade é a força do bem, que ainda nos assinalam a todos, né? Então, às vezes você fala assim, fulano é criminoso, ele violou a lei. Vamos falar a verdade, gente. Quem não viola a lei? É claro que existe atenuantes e agravantes, certo? Agora você vê, outro dia um filho não avisou o pai, falou assim, pai, eu vou dormir fora, mas ele não dormiu. Ele veio para casa. O pai escutou um barulho, levantou e não acendeu a luz e pá! Machucou o filho que estava entrando. Claro, é uma violência? É. Violou a lei, bateu sem fazer pergunta, quem é, tal, não sei o quê. Não acendeu a luz, tá, mas o medo faz isso conosco, né? Uma pena atenuada, porque, claro, ele estava se defendendo na casa dele. Ele não imaginou que era o filho dele. Seria uma pena mais agravada se fosse um ladrão. Então, na vida, tudo é assim. Tem atenuante e tem agravante. E Jesus vê muito a nossa intenção. Temos que cuidar, né, disso. Mas quem é que não viola a lei, né? Quem nunca atravessou fora da faixa de pedestre? Quem nunca andou sem cinto de segurança? Verdade que a lei impôs agora isso, né? Quem tem diabetes nunca comeu um docinho? Quem nunca desviou o trânsito porque soube da lei seca e viu uma blitz, né? Quem nunca estacionou numa vaga de deficiente?
Quem nunca jogou uma bituca de cigarro pela janela do carro? Uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante, um papel, eu não sei, né? Quem é que uma preguicinha não permitiu separar o lixo reciclável? Quem é nunca jogou um chicletinho no chão? Não vou dizer que eu já fiz tudo isso, mas algumas coisas eu já errei. Mas hoje eu tenho conhecimento que eu devo respeitar a lei, né? Graças a Deus, né? Não cheguei a ticar todos os itens e já melhorei e não faço mais nada disso, tá certo? Mas quantas vezes nós nos pegamos dizendo: ah, meu Deus, que ser infeliz deve ser eliminado da terra, deveria morrer uma criatura dessa. E de que adianta uma criatura impiedosa dessa morrer? Nós somos imortais ou não? De que adianta você passar de ano e não ter aprendido a lição, né? Você quer passar de ano quando você sabe das coisas. E se aquele infeliz fosse o seu irmão, sendo encarcerado, sendo preso? E pior, você saber que de fato ele é inocente, mas não tem um bom advogado e vai preso. Até provar o contrário. Quantas histórias desse tipo nós temos de conhecimento? Foi preso injustamente e pagou pelo que não fez. Você vê a própria Elizabeth de França, meu Deus, ela não tomava nenhum fato, nem nada para a gestão do que o rei aqui, o irmão dela, Luís XVI, fazia. Mas ela sucumbiu, tadinha, né? Então, e se fosse seu sobrinho, seu pai, seu irmão, né? Já pensou? Imaginou se vir uma moda dessa? Prende uma pessoa, vai toda a família para o mesmo balaio? Graças a Deus nós temos leis. Cada um está no momento. Nós merecemos todos uma segunda chance. Como se não bastasse um ato impiedoso desse, a tristeza das crianças que ficaram, né? Foi condenada a Elizabeth de França porque não fugiu. Porque quem fugiu não foi guilhotinado. Ela achou que ela não tinha nada a ver com isso, que ela ia ficar, ficou, tadinha. Pagou caro pela decisão dela. Às vezes acontece em nossas vidas isso, né? Se você pegar a questão 625 do Livro dos Espíritos, vai ter lá qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens de guia e modelo. Os espíritos responderam para Allan Kardec. É Jesus, claro que é Jesus. Guia é a ação de guiar, de dirigir. E a pessoa que dirige, que ensina o caminho, é ele, né? Jesus só pode se enquadrar nessa definição. Agora, pense um pouquinho. Se nosso modelo e guia é Jesus, o que diria ele quando ele vê um infeliz ser eliminado, tratá-lo como um doente? Não, ele não faria nada disso. Ele trataria ele como uma pessoa muito necessitada. Verdade que nós não podemos ainda fazer o mesmo, né? Mas na evolução dos espíritos nós estamos nos melhorando cada vez mais. Um dia chegaremos lá, né? E o texto fala, né? Vocês viram aqui, né? A caridade sublime ensinada por Jesus. E ainda fala que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo que regerá os homens. Somente a lei de Jesus será freio e esperança. Vou falar uma coisa para vocês, né? Tem um livro da minha amiga Andréa, que ela escreveu assim, um livro chama Um Novo Olhar para o Secretariado. Ela escreveu assim: espero nunca descobrir quem sou de fato. Assim posso me permitir estar em constante transformação. Porque cada diversidade que nos são impostas é um convite a pensamentos, a pensarmos em novas escolhas. Por isso que é bom a gente fazer evangelho no lar, por isso que é bom a gente estudar, frequentar o CETRELV e fazer cursos, para adquirir conhecimento. Eu estou olhando a hora. Para a gente não fazer bobagem. Porque há grandes criminosos entre nós, como diz o texto, para nos servir de ensinamentos.
Logo, esses exemplos não serão mais necessários. Ainda bem que nesta vida não descobrimos, mas ficaremos cara a cara com a verdade um dia. O que será que fizemos em vida passada para merecermos uma sorte dessa? Temos na família alguém que não cumpre as leis de Deus. Será que não devemos orar mais para uma pessoa assim tão infeliz? De repente, aquele que você julga agora, será que não foi um irmão seu que você não encaminhou? Um pai, uma mãe, alguém que em vidas passadas você prejudicou? E se depois você encontrar ele lá no mundo espiritual, o pobre repelido, aquele que você repeliu aqui? Talvez seja um espírito que foi muito caro para você num dia. Então, nós podemos tocar no coração dessas pessoas, pela prece, pela oração. Ele pode vir se arrepender e tocar o coração do próximo. É tudo que Jesus quer de nós. Nós tivemos um filósofo lá para o ano 1700 chamado Rousseau, né? E ele dizia que todo ser humano nasce com um projeto vencedor. O problema é que para nós nos enquadrarmos nas regras sociais, muitas vezes nós nos traímos, abrindo mão do próprio caminho em troca de ser aceito. Quantas vezes isso já nos aconteceu? Queremos pertencer, ser aceitos, e às vezes vamos com a massa e fazemos bobagem. Mas pega Gandhi como exemplo, né? Ele era um ativista, líder para a independência da Índia, queria tirar a Índia da colonização britânica. Claro, foi assassinado, que é assim que agem os covardes. Quando eles veem que alguém tem razão, que tem um bom coração, eles eliminam. Pensa que a pessoa morre. A pessoa não morre, a pessoa continua viva. Ela renasce e vai continuar com aquele assunto. E aí ele ainda perdoou o assassino dele nos momentos finais. É isso que Jesus quer de nós. Por isso é que ele é nosso guia. Lembrem-se, Jesus perdoou Judas Iscariotes. Lembra disso? Lembrem disso. Jesus moldou o coração dele para perceber os seus erros, né? Mas o que acontece até hoje? A queima de Judas acontece. Eu, na minha idade, já assisti várias queimas de Judas. Para quê? Se até o ofendido, claro que não era ofendido Jesus, né? Ele sabia tudo o que ia acontecer. Até ele já perdoou. E nós somos assim. Continuamos nascendo na terra e muitas vezes renascendo, e somos sempre convidados a quê? A amar, a perdoar, não só 7 vezes, né? Por isso que Jesus veio na terra. Estamos aproveitando nossas experiências terrenas? Como anda seu sentimento? Falta ainda perdoar alguém? Perdoe logo, tá? Gente, é um assunto muito interessante. Eu tô olhando a hora aqui, tá? Então eu vou correr um pouquinho com a minha explanação. Mas eu não podia ficar sem citar a questão 841 do Livro dos Espíritos, que ele fala que a nossa alma toda foi criada igual e todas as almas foram criadas iguais. Certamente devemos ajudar aqueles que se perderem em falsos princípios. E ainda temos que agir sem violência, porque a convicção não se impõe. Bom, eu não podia terminar sem contar uma historinha do Chico, né? E claro que eu lembro de uma historinha do Chico sobre um assunto também de, digamos, perdão de um crime, né? Chico uma vez estava contando que tinha que fazer o evangelho no lar e escutou no ouvidinho dele uma pessoa que já havia desencarnado pedindo a ele para fazer o evangelho na casa de uma senhora que havia encontrado o filho assassinado e que deveria ser feito evangelho naquela casa para aquela senhora. A senhorinha que falou com ele era a dona Joaninha Gomes. Ele foi até a casa da senhora fazer o evangelho. A senhorinha recebeu o Chico com bondade, né? E aí formou um grupo de mais ou menos umas 5 pessoas e começaram a fazer o evangelho no lar, na casa dessa senhora. Aí o evangelho foi aberto assim ao acaso e caiu o capítulo 10. O capítulo 10 é bem pertinho aqui. É, bem-aventurado os
misericordiosos, isso mesmo. E caiu o item 14, perdão das ofensas. Aí Chico começou a leitura na casa da senhorinha, ele escutou. Bateram na porta. Olha só, a senhorinha foi abrir a porta. Era um viajante assim, bem maltrapilho, mendigo de verdade, alegando que estava com muita fome, cansaço e frio, se ela podia ajudar. Senhora viúva, a mãe do rapaz que havia falecido, deixou ele entrar, pediu-lhe que ele aguardasse um pouquinho, deu a ele um agasalho, né? Acomodou ele no banco e falou se ele não queria participar do evangelho lá no lar. Bondades assim, né? Imagina que coração bom. Aí Chico iniciou a leitura e quantas vezes perdoarei meu irmão? É o que fala nesse... Não só 7, mas 70 vezes 7. Bom, não obstante, terminou o evangelho, fizeram encerramento, comentaram aquele assunto, né? E aí vira uma das pessoas lá, um dos assistentes que estavam na mesa para o evangelho, e vira para a senhorinha e fala assim: a senhora desculpou o infeliz que matou seu filho querido? A viúva pegou, asseverou, pensou e falou: o evangelho pede para eu perdoar. Então é o que eu vou fazer. Meu Deus! Ela ouviu um grito assim, né? É a senhora que é a mãe do morto? Era o viajante lá, o senhor que estava sentadinho. Trêmulo, nervoso, chorando, ele se ajoelhou aos pés delas e começou a pedir desculpa e falou: sou eu que assassinei o seu filho. A senhora, né, a mãe do rapaz, começou a chorar também e falou: filho, eu te perdoo, querido. Avançou maternalmente para ele, abraçou e disse: não me peça perdão, querido, porque agora eu vou saber por que meu filho morreu, que eu não sabia por quê, mas eu também sou uma pobre pecadora. Vamos rogar a Deus para não só perdoar a você, como a mim também. Eu praguejei tanto quem será que matou meu filho. E hoje, na lição de hoje, eu percebo que eu não devia ter feito isso, porque eu também desobedeci às leis de Deus. Em seguida, ele trouxe-lhe um prato bem feitinho, deixou ele comer, mas ele saiu tão transformado do culto que foi se entregar à justiça. Então, como você vê, como se percebe, o arrependimento pode tocar o coração das pessoas. E no dia seguinte, o Chico e a dona Joaninha Gomes voltaram ao lar da generosa senhora e ela contou que durante a noite sonhara com o seu filho a dizer-lhe que ele mesmo trouxera a ela a vítima, o seu ofensor, para que a sua mãe o auxiliasse com bondade e socorro e atendimento ao perdão e desse a ele o seu perdão. Então, nós temos entre nós companheiros de retaguarda que não conseguem ir acompanhando o progresso das demais pessoas e vão nascendo, né? Renascendo, serão em mundos inferiores, né? Por isso que temos que ajudá-los a sair desse lamaçal. Não conseguimos dar um abraço, um sorriso, mas vamos pelo menos dar uma vibração silenciosa, tá? Bom, o assunto é muito bacana, muito legal, eu poderia continuar falando, mas eu tô olhando a hora, eu não posso ficar sem falar um poema da Alta de Souza, que é sobre uma dor abençoada, tá? Eu não vou falar tudo, vou falar só uns pedacinhos dele, deixa eu ler aqui os pedacinhos. Os espíritos da presente jornada são colheitas no plantio do passado. Pagas hoje o que deve do passado. Segue firme, não te detendo. Não estás solitário na jornada. Jesus Cristo te guia pela estrada, pois você é o irmão dele, tão querido. Nós somos irmãos de Jesus. Vamos tomar cuidado como agimos, tá bom? Esse poema foi escrito pelo Milton Mikio Hata, que é irmão do Minol, nosso trabalhador lá da nossa casa, tá?
E deixa eu falar uma coisa, né? Eu devo solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das águas, possivelmente até do remédio que você colocou, tá certo? Assim vamos lá. Pedimos aos benfeitores que derrame sobre nossas águas o orvalho divino, na minha também. Nossa. Que Jesus derrame no orvalho divino sobre nossas águas, magnetizando cada líquido que foi colocado por cada um dos nossos irmãos, com raios de amor, em forma de bênção, consagrando o sublime ensinamento da água pura e abençoada lá nos céus. E que os fluidos curativos, calmantes e energizantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual sejam colocados nesta água. E aquele que beber desta água em nome de Jesus receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão por esse momento, pedimos, abençoa, Senhor, todos nós, nossos familiares, aqueles que estão em provas educativas pelas expiações, abençoa as crianças desamparadas, principalmente pelas crianças que são órfãos de pais vivos. Abençoa as grávidas, os idosos e, como diria São Francisco de Assis, abençoa todos os bichinhos de estimação e os outros que estão na terra em que vivemos, nesse lindo planeta azul. Emane para quem você quiser uma vibração, que por trás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer te dar ao coração. Que as vibrações sutis limpe nossas mentes e nossos centros de forças, retirando todas as vibrações densas. Espero que o comentário aqui realizado faça você pensar na proposta que Elizabeth de França nos trouxe, instruindo nesse capítulo e aplicando a caridade, onde deveis amar os infelizes, os criminosos como criatura de Deus. E vamos chegando ao fim, mas antes eu quero falar algo que o Marco Maiuri fala lá no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, que eu acho muito lindo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador desse nosso planeta. E aos amigos espirituais, que são legítimos intérpretes do pensamento de Cristo. Nós agradecemos por tudo que temos, mas pelas provas educativas e pelas expiações que devemos passar. Mas agradecemos também pelos momentos felizes que nos soerguem da caminhada dada pela misericórdia do Criador. Que essa prece irradie sobre cada um de nós, dando-nos paz, amor, resignação. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, nossos equívocos e nossas falhas. Jesus, dá-nos forças renovadas, amade seu amigo no sustento da paz e na evolução do nosso espírito. Faça a sua melhor história. Este é seu melhor momento, sua melhor encarnação. Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estar com vocês até agora. Não esqueça, por favor, de dar um like no conteúdo para que chegue a maior número de corações. Continue a se cuidar. E uma saudação franciscana de paz e de bem para todos.